de Paz! Sejam bem-vindos ao Tricô de Paz número 50! Aê! Quem diria que a gente sobreviveria? Não processaram a gente? Ainda? O nosso podcast de paternidade supimpa mais ouvido do extremo oeste tijucano. Que significa um Andaraí? Eu não sei, cara. Eu só falei. Eu não sei pra onde é extremo oeste, mas tudo bem. Eu sou o Thiago Queiroz, o Paizinho Vírgula, e se prepare, porque a gente tem mais um episódio lindo pela frente, com muitos ninjas escondidos por aí pra descascar a cebola quando você menos esperar. Aqui é Victor Orives e eu... Tá supimpa, mas eu tô com medo já desse episódio. O último foi tenso. É, né? Aqui é Thiago Berto e esse podcast vai ser lindo. Maragold. Eu sou a Camila e é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu sou Alan, de Belo Horizonte, marido da Mi e pai da Helena. E hashtag Fora Temer. Isso aí. Muito bem, então a gente hoje tá num episódio super especial, nesse nosso número 50, e a gente vai falar sobre perdas e lutos, que é um assunto bem, assim, denso, mas que eu tenho certeza que vai sensibilizar muita gente aí, a gente vai aprender muito e a gente vai fazer uma troca muito bonita aqui. Mas, é claro, só depois dos recadinhos do Tricô. Recadinhos do Tricô. Muito bem! Nesse recadinho do Tricô de hoje, olha só, eu acho que você deve ter percebido que tem coisa diferente nesse episódio. E vocês não sabem, mas vocês vão saber agora, porque na real não tá acontecendo nada diferente agora, vai acontecer só na edição. Mas o que acontece? Quem já tá ouvindo a gente já percebeu que a gente está com uma nova identidade sonora no podcast. Olha que coisa! E que eu tá não tô entendendo. entrando na edição comemorativa de número 50, que é esse episódio. Ah, que é então muito vai ter especial. sonzinhos especiais. Tem, a abertura mudou. Olha que legal. A abertura mudou. Então Tem eu só noção? vou descobrir na hora que eu ouvir. Exatamente. Ah, que legal. Quem fez? Foi a Anitta? Não. Fui eu que escolhi. É o que acontece. Vamos lá. Vamos só para vocês vocês entenderem. é porque agora que a gente tá rico, a gente chamou a Anitta pra fazer. Sério mesmo, Calma aí, cara. fica na tua, Cala essa Berto boca. Ruralista. Cala a boca, seu abastado. Eu ia Não, chamar mas- de abestado. Não, é porque a intenção era chamar a Beyoncé, mas ela tava ocupada Queen lá Bey, com... Queen Bey. Tava no Beychella. É. Então, mas olha só, vamos lá, vamos falar sério aqui. A gente reformulou toda a identidade sonora do nosso programa, do nosso podcast. Por que isso? A gente precisa de mudanças e coisas bonitas vêm por aí. E a gente tá amando construir essa história de podcast junto com vocês, dando risada, chorando junto, se abraçando junto, errando junto e acertando junto. Então isso aqui fica sendo também um presente pra vocês aí, pra todo mundo comemorar esse episódio número 50, que 50 na real não significa nada, mas a gente tá dando um valor especial pra isso. Não é verdade? 52, tipo, fecha pelo menos um ano, né? 52, 56. Não sei. 52. Mas é um número redondo, é um número bonito, né? Então é isso. Então, assim, é justo também a gente agradecer todo o apoio da galera que acompanha a gente, não só ouvindo e comentando, mas principalmente apoiando a gente financeiramente nas nossas campanhas de financiamento coletivo. Então, ó, gente, um beijo, muito obrigado por vocês estarem junto com a gente nessa, tá bom? Ganhando suas recompensas supimpas aí, né? Porque o pessoal não bota a mão no bolso só por gratidão. Quer botar a mão no bolso? Porque quer entrar lá no nosso chat, que quer saber dos podres da vida do Berto, quer saber dos podres da bancada ruralista que o Berto faz parte, entendeu? Com certeza, estamos aí. Além disso, eu também quero falar com você de uma coisa que faz tempo que eu não falava aqui, fazer aquele alto jabá, né? Que é a nossa lojinha do Paizinho, pô. Vai lá, paizinho.com/loja. Tem várias camisetinhas maneiras. Tem lançamento chegando por aí. Já não sei se com esse episódio já tem camiseta nova ou não tem, como é que vai ser. Eu tô maluco, tô sem dormir. Mas logo vai ter umas 4 camisetas novas aí maneira pra você ficar maluquete aí das ideias. E eu não vou dar de graça pra vocês não. Para de me olhar com essa cara. Porra, vacilo. Eu ia fazer uma piada que ia deixar o galera meio puta. Né? Então que bom que você ficou calado. Para, Berto. Fala pouco, Berto. É tricoteiro novo, queridinho, queridinha? Tá ouvindo a gente pela primeira vez? Sabe o que você pode fazer? Você pode convidar seus amigos para conhecer a gente. Tá com preguiça de instalar aplicativo novo? Então pode ouvir a gente no Spotify, no Deezer, não é verdade? Então olha, é muito importante você que tá ouvindo a gente aí, conta pra gente como é que você chegou até o nosso podcast, conta pra gente como é que é a sua história, como é que tá sendo a sua experiência, qual foi o programa que você entrou no nosso mundo aqui de podcast, a gente quer saber, tá bom? Manda um e-mail pra gente lá no tricodepaz@gmail.com que a gente quer conhecer um pouco mais da sua história. Então é isso de recadinhos por hoje, vamos agora pra nossa leitura de e-mails, tá bom?
Leitura de e-mails. Então, nós estamos aqui na nossa leitura de e-mails. Eu queria dizer, antes de tudo, cara, a gente recebeu muito e-mail bacana, muita gente contando história diferente. A gente teve que selecionar alguns poucos e-mails aqui e a gente meio que deu um enfoque para as pessoas que contaram, tipo, vivências diferentes das nossas que a gente contou lá no nosso episódio de desfraude, fralda de pano e tudo mais. Um grande salve, então, para você, Thiago Manuel. Um beijão para você, cara. Pro Pai Blito também, que mandou e-mail, a gente não vai conseguir ler o dele. Pro Breno Alexandre, pra nossa querida, amada Nívia Belos. Quanto tempo você não manda e-mail pra gente, hein, cara? Alexandre Nunes e todas as outras pessoas que ainda não mandaram, mas vão mandar provavelmente, porque a gente tá gravando isso numa terça de noite, então deve chegar mais e-mails. Então, olha, sintam-se todos abraçados, salvados, não sei se é isso a palavra certa. Então, gente, muito obrigado pelos e-mails todos aí. A gente vai tentar focar em alguns e-mails pra não ficar muito grande essa leitura, né? Que senão ninguém vai ouvir esse negócio, porque ninguém ouve. O primeiro e-mail do nosso querido Diego Ferri, que além de tudo, ele também contribuiu com as nossas vitrines lá, cara. Ele que faz as artezinhas marotas das nossas vitrines de episódio. Ele mandou um e-mail aqui muito fofucho. Olha só, vamos ler aqui. Fala, lindeusos. Aqui é o Diego, tudo bem? Aquele que participou do episódio 40, Pai de Menino e Masculinidade. Lembram? A gente lembra. Com certeza. Claro. Muito bem. Aqui estamos seguindo a cartilha Desconstruídas. Então até desconstruído, pra falar desconstruído, ele é. Entendeu? Desconstruídas. Porra. É o Inception de desconstituição. Parto em casa, plantamos a placenta, colar de âmbar, amamentação em livre demanda, cama compartilhada, fralda de pano e agora estamos apanhando do BLW. É realmente a treta forte aí. Eu não vou falar nada, porque a gente também fez BLW e o negócio é bonito, mas é puxado também. Dá um susto aí, né? A gente falou sobre isso no episódio, né? Você vai falar mesmo mal de BLW? Não, claro que eu não tô falando mal, você tá maluco, que cara? bom. Então tá bom. KKKKK, o KKK foi dele, tá bom? Brincadeiras à parte, confesso que fiquei um pouco chateado ouvindo os relatos de vocês sobre as fraldas, porque aqui em casa temos uma relação boa com elas. Durante a gestação, eu e minha esposa decidimos por usar as fraldas de pano por 4 motivos. Preocupação com o meio ambiente, beleza das fraldas, cada uma mais linda que a outra, apoiar o empreendedorismo materno, economia. Sai pelo menos R$400 mais barato um kit topzera de fralda de pano. Porra, essa eu queria. Eu queria um kit topzera de fralda de pano. Esse deve ser maneiro. Acabei de refazer as contas comparando a mais zoada das fraldas descartáveis e um kit com 25 fraldas de pano que é tipo o suficiente para uns 3 ou 4 dias sem lavar. E isso é luxo. Pesquisamos antes e para não pesar no bolso fizemos um chá de fraldas de pano e compramos algumas de segunda mão. Hashtag fica a dica. Depois que passaram os primeiros dias e as fraldinhas já fechavam na perninha do Samuel, começamos a usar e a partir daí ficamos praticamente 100% com elas, salvo em períodos de viagem ou semanas de chuva, porque nos inviabiliza armazenar e lavar. Imagina a gente tendo que viajar e lavando as fraldas sujas, né? Não rola. Imagina. Para mim e para minha esposa, não chega a ser um problema dedicar algum tempo para pré-lavar as fraldas e depois colocar elas na máquina de lavar e no varal. Às vezes ainda rolam uns fights aqui em casa para saber quem é que vai fazer a tarefa de abrir o cesto e enfrentar os PM jogando bomba de gás. Eu jurava que era Estrela de Rosas. Mas aqui, ó, ele cometeu um erro, tá? Ele escreveu Sir, risos. Não é isso, Não. cara. É risos, sir, porra. Mas ele é... Eu acho que ele foi sarcástico. Não, Ele- eu acho que ele é porque ele é muito frentex. Ah, então Ele já tá na desconstruiu tendência da o tendência. risos, sir. Então tá É. certo. Então é Sir, risos. Reconheço que temos o privilégio de ter uma lavadora e secadora com água quente, etc., que facilita a nossa vida. Mas mesmo assim é um trampo que escolhemos ter e estamos bem com isto. Não julgamos nem criticamos quem opta por usar as descartáveis, pois de fato elas têm vantagens em relação à praticidade. São escolhas de cada família e a gente respeita isso, apesar de ser bem comum amigos e familiares criticarem a nossa escolha de usar as fraldas de pano. Nessa hora aciono a cara de alface e às vezes tento explicar os motivos. Caraca, que e-mail longo! Realmente, digo, foi puxado aqui, mas a gente ama. Mas é para dizer que aqui nós amamos e não abrimos mão das fraldas de pano e ficamos felizes quando alguém desperta interesse e a gente pode espalhar a palavra do bumbum de pano. Hashtag bumbum de pano, hashtag vida longa com tricô. Digo, meu querido, um beijo pra você, obrigado. Assim, lamento que você tenha ficado chateado com o que a gente relatou e tal, que não tenha sido... Talvez a gente não tenha atendido a expectativa, né? Exatamente. Da gente ter tido a mesma relação com fralda de pano do que eles ali, né? Do que eu digo e a esposa dele, a Isadora. Então é isso, a gente tem que entender que a gente tem vivências variadas e você tem todo um trabalho bonito aí. Eu acho super legal quem tá junto e quem tá levando esse negócio pra frente, fralda de pano e tudo mais. Um beijo, obrigado aí, Diego, pela sua participação. Obrigado pelo e-mail. Próximo e-mail. Gostou do próximo? Gostei muito da animação. Foi muita animação. Laura,
Foi mais rápido. Minha língua Vai devagar. não vibrou o suficiente. Vai devagar. Próximo e-mail da Laura Lima Gomes. Agora sim. Olá, meninos. Aqui é a Laura de BH, agora no Canadá, com 2 filhotes, um de 3 anos e um de 7 meses. Certo. Primeiramente, queria elogiar o Coisa de Criança. Foda, essa foi foda. Primeiramente, queria elogiar o Coisa de Criança. Está muito bacana. Cada detalhe pensado, uma delícia. Meu mais velho é super fã. Vive recitando, entre aspas, a equipe do programa, imitando sua fala mesmo, Queiroz. Ele pede assim: mãe, quero ouvir o podcast @gmail.com. Muito bom. Remeio é foda, maneiro. Que episódio cagado, hein? Que isso dessa? Foi a risada que ela mandou. É porque a risada dela terminou com H no final. É É. Brincadeirinha. Acho que esse é um dos temas com mais possibilidade de piadinhas, né? A gente tem o Berto do nosso lado, a gente sabe muito bem disso. Eu fui ceifado das piadas. Adoro ouvir vocês conversando de boa, tipo nos encontrando numa mesa de bar. Risos. Esse tema não tem como não ser parte da vida de todo pai e mãe, né? Para quem sentiu necessidade de uma abordagem técnica e detalhada, recomendo um e-book que vem com vídeo e audiobook. É da Super Marigold Purpurinada Mari Lacerda, terapeuta ocupacional, educadora parental que nem o Queiroz. Fala sobre desfraude com muito respeito, abordagem segundo M. Pickler, vale a leitura. Segue o link no e-mail. Isso aí. Link no no e-mail. não. Link no post. Segue o link, http:// mais. Como pediatra, foi mal a carteirada, hein? Risos. Queria aproveitar o tema marrom para fazer uma alerta bem útil sobre prisão de ventre. Ela tá apelando na piadinha. Tá apelando. Comentado rapidinho pelo Berto. Algumas pessoas desconhecem o que significa o funcionamento adequado do intestino. É muito variado, sabe? Existem vários ritmos. Tem gente que faz uma vez por dia, tem gente que faz várias vezes. O importante é a criança não ter desconforto e ter consistência adequada das fezes. Às vezes precisam ter a consistência parecida com a pasta de dente. Sai lisa e sem rachaduras. Fezes com rachaduras, com bolinhas ou só bolinhas, tipo cabrito, quem lê o livro do ratinho saberá. Nada escapa do ratinho, risos. São indícios de constipação. Na criança com fralda, ela vai dar uma amassada mesmo, mas se for bolinha, não vai amassar. Eita, tema esquisito, né? Risos. Ela dá muitos risos. Eu tô feliz, cara. Eu sou feliz. Porra. Eu fico feliz que ela está feliz. Quando vai pro vaso e pro penico, dá pra ver o formato e tem essa tabelinha chamada escala de Bristol, que ajuda a identificar a consistência adequada. Deve ser tipo 4. Em momentos críticos, como o desfraude, introdução alimentar ou até momentos desafiadores de criança, é muito comum surgir a prisão de ventre. É muito importante que ela seja tratada o quanto antes, pois caso contrário, a criança entra num ciclo vicioso que alimenta esta constipação. A criança prende o cocô por várias razões. Ele acaba ressecando e quando ela for eliminar, poderá sentir dor e até machucar. Ao ter essa experiência dolorosa, ela tem mais um motivo para segurar, fazendo ressecar mais e recomeçar o ciclo. Então, observem as fraldas, penicos e privadas de casa com este olhar. Não pense só, mas meu filho faz cocô todo dia. Se a criança faz força demais, se ela sente dor ou se a consistência não está adequada, converse com seu pediatra, pois pode ser desafiador tratar só com dieta rica em fibras. Não que seja tão complexa, mas que em geral já é difícil fazer comer o básico saudável, né? Risos. E temos várias alternativas bacanas. O último detalhe é sobre a posição para fazer cocô. A postura ideal para nosso intestino é de cócoras. A criança precisará estar apoiando os pés, como consegue no penico. Então, crianças que usam redutores precisam de apoio para os pés. Caraca, meu irmão! Interessantíssimo isso! Vou correr com a Eva isso. Olha o vacilo que eu tô dando. Olha o maluco tendo um insight, né? Se liga. Existem os assentos que já o possuem, ou podemos usar aqueles degraus para crianças que acabam ajudando na autonomia do uso da pia para lavar as mãos e escovar os dentes. Outros detalhes ajudam também. Troquem ideia com um médico de confiança. Caraca, parece propaganda de remédio na TV. Consulte seu médico pediatra. É isso. Foi mal o momento. Drauzio Varela. Me achando. Hashtag de olho no cocô. Beijos gelados em todos. Laura. Laura, que e-mail fantástico. Várias se ligas. Foi uma aulinha aqui e eu vou escutar esse podcast mais 3 vezes a sua parte, só pra entender detalhadamente tudo. Olha uma gagueira agora.
E eu vou pensar nesse redutor. Que a Eva hoje tá fazendo um redutor, não tá fazendo no pinico e nem... Não tem apoio pro pé. Preocupou. O Noah já faz no piniquinho. Para o piniquinho? Eu preciso comprar piniquinho logo. Qualquer pinico pra Eva é grande, cara. Esse é um desafio. Esse é o desafio. Laura, muito obrigado. Ó, só discordo de uma coisa sem esse negócio de momento Drauzio Varela. Quem é Drauzio Varela perto de Laura? Ah, Não é meu verdade? irmão. Porra. Daqui a pouco a Laura vai dar uma palestrinha pro Drauzio Varela. Drauzio Varela. Obrigado, Laura. Muito obrigado, hein? Caramba, que meio grande. O próximo e-mail é da nossa querida amiga Fernanda Almeida. Olá, papai supimpas. Aqui é Fernanda, mãe do Rafael de 5 anos e da Clara de 1 ano e 6 meses, escrevendo direto de Vancouver, no Canadá. Por aqui eu usei fralda de pano com os dois por motivação ecológica. Bom, ainda uso com a Clara, mas não sou ativista, terrorista não. Acho que cada família faz aquilo que funciona melhor pra ela. Muitíssimo obrigado. Eu só consegui usar fralda de pano por conta do apoio do meu marido. O restante da família me chamava de louca. Eu escolhi fraldas Pocket, que tem um tecido entre a pele da criança e os inserts. E uso um liner de tecido, que lavo junto com as fraldas, que ajuda um pouco na limpeza no caso do número 2. O liner descartável eu usava só nas raríssimas vezes que as crianças começavam com alguma assadura, porque assim eu podia passar um pouco de pomada sem grudar na fralda. Na creche, as professoras super apoiam. Todos os dias eu mando fraldas limpas e elas devolvem as fraldas sujas em um wet bag, sacola de ziplock, né? Ok, que é impermeável e tal. Quanto ao cheiro, ajuda muito morar no frio. Imagina. Não é? E ter uma secadora também ajuda bastante, mesmo no verão. Sim, faz calor aqui no verão, mas nada como no Rio de Janeiro. O cheiro fica bem contido no latão que eu comprei para colocar fraldas sujas. Mas a única vez que levei as fraldas de pano para o Brasil, eu percebi que o calor fazia o cheiro ficar muito mais forte. Desde então, sempre uso descartáveis nas crianças quando estamos de férias no Brasil. Quando eu estava grávida do Rafael, eu ganhei um livro sobre Elimination Communication, EC, e achei super bacana. É interessante que a criança dá mesmo um sinal. E, como o Rafael, eu conseguia colocar ele para fazer cocô no vaso com menos de 5 meses. Xixi não funcionava muito e eu sempre mantive a fralda. Pelo menos facilitava não ter que limpar fralda de cocô, né? Mas mesmo tendo um certo sucesso, eu acho que a técnica não funcionou muito para mim. Eu tenho uma personalidade muito perfeccionista e exijo muito de mim mesma. Então, eu me cobrava muito para conseguir pegar o sinal de cocô a tempo. Ficava meio tensa e me sentia meio incompetente de não perceber o sinal do xixi. No final, gerou um tanto de ansiedade para mim, e acredito que as crianças acabaram percebendo isso, então eu desisti. Mas a técnica é linda sim, e admiro quem consegue fazer. Com a Clara, acabei não me colocando nessa pressão. Algumas vezes, ela com poucos meses ainda, eu percebi o sinal e comecei a levar até o vaso. Mas percebi que ela não curtia muito e eu a respeitei. Então, desculpa pelo e-mail grande. Beijos grandes para vocês. Muitíssimo obrigado, Fernanda. Valeu, Fernanda. É muito legal, né, pra gente ver. Agora a gente tá tendo a oportunidade de ver não só a vivência de pessoas com histórias diferentes e tudo mais, mas tipo, galera que tá fora do Brasil, inclusive. Sim. Assim, vamos lá. Provavelmente deve ajudar muito o fato de, no Canadá, você ter escolas que aceitam essa prática. Né? Eu duvido que no Brasil você tenha uma grande gama de escolas que aceitam essa prática. Acho difícil. Vou te dizer que as escolas públicas... Não aceita nem fralda descartável? Vou te dizer que te dizer que escola pública, cara, nem as tidas escolas modelo agora, né, as EDIs, que tem aqui pelo Rio de Janeiro, não sei se tem em outros estados, duvido que elas aceitem você levar fralda de pano. Entendi. Duvido muito. Porque, por exemplo, eu dou como exemplo a escola do Noah. Você não tem nem pessoal direito pra conseguir trocar a fralda dele, entendeu? Imagina se tem uma pessoa que vai pegar uma fralda de pano e vai lavar, né? Tipo, ou pelo menos tirar o excesso. Ou ela simplesmente vai enrolar o bagulho e colocar dentro da mochila dele cheio de cocô, né? É verdade. Então é bem difícil, entendeu? Você manter isso na escola, imagino. Mas quem consegue, tá de parabéns. Valeu, obrigado aí. Próximo! O próximo e último e-mail é da Cristiane Rios. Oi, meninos. Tinham vários is, então tô aqui reproduzindo, né? Oi, meninos. Meu nome é Cristiane Rios e conheci a mídia podcast com vocês através da indicação no Instagram do Paizinho Vírgula. Olha só que coisa linda. Trazendo novos ouvintes para a podosfera. Maravilhoso isso. Maravilhoso isso. Muito bom.
Fiquei mega feliz de achar vocês no Spotify. Tá vendo só aí, ó? Ó, Spotify. Paga nós, né? Pô, não custa, né? Custa. Quer dizer, custa, é verdade. Mas Podia dar um custinho pequeno, pelo menos, pra gente, né? tá bom. Umas assinaturas de grátis, né? As anuidades, Né? por Os favor. premium. Pra aí. gente sortear, pelo menos. Isso, pô, esse aí eu sortear pra mim. Também. Bem autêntico eu soltei. Nunca escrevi e-mail pra nada e pra ninguém na internet, mas preciso contar o quanto estou apaixonada por vocês. Olha que coisa linda. E-mail chuchu, beleza aqui. O primeiro podcast que eu ouvi foi sobre autismo e chorei horrores. Recebemos um autista na escola e cada vez que indicava o podcast pra alguém e contava, chorava outra vez. Fiquei assustado de como poderia me emocionar repetidas vezes em um único relato. Enfim, estou mega fã. Estou maratonando. Não consigo mais ver Netflix, fazer meu TCC da pós, estudar alemão e nem ouvir músicas. Vocês sugaram a minha vida, kkkk. Desculpa aí, gente. Ó, não abandona o TCC não, pelo amor de Deus. A gente não quer, né, causar desgraça na vida das pessoas. Já indiquei para um monte de gente. Na verdade, queria obrigar as pessoas a ouvirem, porque sei que depois da primeira vez vão se apaixonar. Concordo plenamente. Já estou me controlando para não citar vocês em todas as minhas conversas. Todo tempo livre eu estou ouvindo e fico torcendo para ninguém sentar do meu lado e puxar assunto e me atrapalhar enquanto estou ouvindo. Cara, isso é muito a minha vida. Eu também, cara, faço meu isso. Deus do céu, eu só quero sentar no refeitório e ouvir meu podcast, cara. Aí vem a pessoa, aí senta na mesma mesa. E quando você tá indo pro trabalho, tá lá andando, tipo, Meu vou andando Deus do uma boa céu. parte, né, do metrô Aham. até a casa, até o trabalho. Ouvindo um podcast, devagarzinho, de repente você encontra alguém no trabalho no meio do caminho e você E a tem pessoa que quer obrigado a conversar até chegar no trabalho. Cara, muito duro. Eu espero que as pessoas que te acompanham no caminho pro trabalho não ouçam esse podcast. Ah, não, mas elas sabem disso. Eu faço piada com isso. Eu entro no ônibus e finjo que tô dormindo. Várias técnicas aí, tá vendo, Cristiane? Ai, ai. Ha. Só fica evidente que eu não tô dormindo porque às vezes eu começo a rir. Aí ela continua aqui. Vou continuar na missão de divulgar esse conteúdo incrível. Que o mundo tenha mais pais e seres como vocês. E não consegui fazer meu marido ouvir. Estamos tentando ter um filho há 1 ano e ele prometeu que quando for pai, vai ouvir. Estou aguardando um milagre. Ô, senhor Rios, né? Deve ser senhor Rios dele. Ô, senhor Rios, por favor, senhor Rivers, ouça esse podcast. Vai fazer muito bem pra você, tá bom? Pra pessoa que você é. Escutar antes que você tem tempo, porque tá bom? depois talvez você não tenha tanto. Pois é. E aí, quem sabe você já vai resolver vários problemas que você teria quando nascer. Você já resolve dentro de você um monte de coisa agora. É. E na verdade, se você tiver tempo depois que ele nascer, quer dizer que tá errado. Muito bem, Cristiane, muito obrigado. Eu amei seu e-mail. Eu também sou fassurado. É fissurado e fascinado ao mesmo tempo. Então vamos deixar assim. Eu sou fassurado por podcast também. Sei muito bem. E gostaria muito que as pessoas não interrompessem quando você estivesse com fone de ouvido, né? Não sei que fosse uma questão de vida ou morte, mas isso não acontece de fato. Tipo quando a gente às vezes é quase atropelado na rua. É verdade. Várias vezes. Então, ó, esperamos aqui que você em breve mande um outro e-mail pra gente contando que você já agora tá grávida aí, como é que tá chegando aí, como é que tá a expectativa e tal, né? Então, um beijo, tudo de bom pra vocês. E com isso, nós ficamos com a nossa leitura de e-mails. Agora a gente vai lá direto pra nossa pauta principal, tá bom? Tá bom? Valeu a pena esperar, porque vocês vão ver que programa lindo que tá isso aqui hoje. Mua! Sem a conversa! Bom, muito bem, estamos de volta à nossa pauta principal. E agora a gente pode chamar de volta os nossos convidados super queridos, né? Camila, Alan, voltem aqui. E eu quero agora que a gente comece a conversar um pouco e conheça um pouco mais da história de vocês. A gente já, assim, no caso do Alan, é um ouvinte das antigas, né? E parte da história, que é o motivo pelo qual também ele tá aqui hoje participando da gente, é uma coisa muito especial, né? Faz parte da história do tricô. Muita gente que acompanha a gente das antigas sabe dos e-mails que o Alan mandava e a gente acompanhou o caminho dele, então acho que pode até ser uma boa você começar falando sobre a sua história. Quem realmente está interessado no podcast, já ouviu alguma coisa sem ter sido direcionado, vai lembrar do Alan Patrick. É verdade. Alan Patrick, olha. Alan Patrick Bastos. não. Alan Patrick não. Alan ou não Patrick. É porque o Alan Patrick ele é uma entidade, ele pula da nossa boca sem que a gente veja. Não, eu conheço bem. Mas diga lá, Alan. Bom, minha história é a seguinte. Como eu mandei foi no episódio 16 de vocês, né? Aquela história de avós, né? Avós.
E eu mandei um e-mail falando, dando meu depoimento, assim, que eu achava importante alguém falar e que nunca alguém tinha me falado e eu me vi nessa situação, né? Eu sou casado com a Mi desde 2013, nós, assim, sempre fomos felizes e, tipo, sempre tudo deu certo na nossa vida. Então, assim, a gente chegou, conversou, tava na hora de ter filho, então, tudo bem, a gente já estava pensando nisso. Então, a gente descobriu uma gravidez, né, em março de 2016, só que depois de algum tempo, a Mi sentiu um sangramento, né, e a gente descobriu que esse bebê já estava sem vida, ele parou de bater o coraçãozinho com 9 semanas, e a gente descobriu na 11ª. Só que esse aí foi um caso de um aborto retido, né? Um aborto que não deu algum sinal e que a gente só descobriu quando já não tinha mais nada a fazer, né? Se é que tinha alguma coisa a fazer. Sim. Né? Até no e-mail eu explico melhor, estou já resumindo essa história. E foi um caso bastante difícil, né? Porque como ninguém está preparado para dar apoio e ninguém está preparado para sofrer um aborto, né? Como é que você lida com uma situação desconhecida? Então era novidade para mim e para mim. E nós recebemos apoio de grandes amigos, né? Os nossos parentes, né? A mãe da Mi, a minha mãe vieram aqui em casa, né? Conversaram com a gente. Só que mesmo com todo o apoio, a gente percebeu que ninguém está preparado nem para lidar nem para tocar no assunto. As pessoas preferem ignorar, né, que acontece no mundo do que falar disso. E a Mi, quando ela foi fazer o procedimento de limpeza do útero, muitas das enfermeiras conversaram com ela. A Mi lá, já no procedimento, as enfermeiras conversaram que já fizeram esse procedimento, um procedimento tão normal. Então, por que tanta falta de conversar, sendo que ocorria com tanta gente? Uhum. Então, foi por isso esse foi um dos motivos que eu mandei o e-mail. Caramba, e o outro motivo era para desabafar mesmo. Tinha sido recente, não era? Foi 2016, foi logo um pouquinho depois que a gente começou o podcast. Foi. Foi bem no começo, eu acho. O episódio 16, que a gente falou de avô, é bem no comecinho. Bem no começo. Não, então, assim. e tava muito recente pra você, né, o que tinha acontecido. Pra você e pra Michelle. Não, porque é o seguinte, a gente fez, na hora que você recebe a notícia legal pra caramba, como ter um filho, né, ainda mais pra nós dois que já tínhamos esse plano, já esperávamos, tipo, você conversa com todo mundo, você sai com todo mundo, você quase só falta tatuar na testa que você vai ser pai. Aham. Né? E eu tenho muitos amigos que só faltaram tatuar mesmo, mas escreveram na testa. e tipo assim, muita gente, aliás, muita gente não, né? Algumas pessoas chegaram pra mim e falaram assim, espera 3 meses, né? Não fala tanto assim não. E eu e Michelle falamos assim, chegamos falando, não, com a gente não vai acontecer isso aí, só acontece com o vizinho, né? Isso aí não acontece com a gente, né? E assim, a gente tava muito seguro e muito feliz. Então, assim, não tinha por que a gente não comemorar, né? Até eu falo assim, sempre quando os meus colegas pensam em engravidar, assim, alguma coisa que eles pedem algum conselho, eu falo assim, gente, se vocês dois querem, vocês estão preparados, tem mais é que contar mesmo, tem mais é que ser feliz, tem mais que curtir o momento. Não tem disso, não. É verdade. Às vezes a gente fica muito preocupando com o medo que vai acontecer lá na frente, e a gente acaba perdendo a oportunidade de aproveitar alguma coisa que a gente está vivendo agora, né? Não, é aquela, você não precisa passar pra todo mundo, você não precisa divulgar no Facebook e tudo mais, mas você meu pode filho, falar mas pra sua nossa família e senhora. tal. Você tá compartilhando uma felicidade, né, cara? Exatamente. Você não me viu com a Michelle. eu e a Mia, a gente só faltou colocar uma faixa aqui na porta de casa, sabe? Tipo assim, ó, aqui é o papai do ano, mamãe do ano. Sabe? Tipo, nada podia quebrar as pernas da gente. Caramba. E, bom, deixa eu passar um pouco agora a palavra para Camila, e aí a gente vai tentando... Porque
A conversa ela já começa a ver e traz um monte de gancho de coisas que eu queria perguntar e explorar mais, mas assim, a gente também tem a Camila aqui, que tem a história dela, e ela fez disso um trabalho incrível, que é um livro que ela escreveu, foi a partir daí que eu conheci a Camila, e que desde então eu me tornei um admirador muito grande dela. Então, inclusive assim, já digo logo de cara aqui que é um prazer gigante que você tenha topado participar desse podcast, tá, Camila? O prazer é meu. Eu adoro poder atender todas as oportunidades de falar sobre os meus filhos, de falar sobre luto, de falar sobre maternidade, de falar sobre essa experiência de vida e morte. Quanto mais a gente fala, menos vai surgindo essa dúvida que o Alan agora colocou de um jeito tão interessante, que é essa história de como lidar, né? Então a gente não sabe... Não, e isso aí de lidar é assim, é uma história absurda, sabe? Tipo, você chega pra qualquer pessoa e fala alguma coisa diferente do que ela tá acostumada a ouvir, a pessoa esbugalha um olho de um tamanho e quase que ela para de falar com você. Então existe essa dúvida do como lidar, porque a gente não foi ensinado a lidar com naturalidade, né? Então, no meu entendimento, desde que isso aconteceu comigo, então eu perdi meu filho, o José, que é quem é o dono dessa história, desse livro, Até Breve José, quando eu me dei conta do quanto esse assunto era não falado, não dito, não debatido, não permitido, é que me inspirou para escrever e publicar o livro. Eu já tinha uma coisa forte com essa história de escrever, eu sou jornalista, escritora, mas eu nunca imaginei que eu fosse escrever um livro sobre luto. Isso só me aconteceu quando eu percebi que nem eu sabia falar desse assunto e que ninguém sabia falar desse assunto comigo. Então, queria dizer assim, sobre essa história do aborto, escutando o Alan, me deu vontade de comentar várias coisas, vou tentar ser objetiva. Sobre essa história do aborto espontâneo, como que é uma coisa que parece que não acontecia com ninguém, né, que você disse. Na verdade, de 20% a 22% das gravidezes no primeiro trimestre acontecem um aborto espontâneo. Bastante o número. Caraca! É um índice bem alto. Então, por que a gente não fala, né? Por que a gente não recebe essa informação? Quando a gente descobre que está grávida, ninguém te diz, olha, que legal, você pode contar para todo mundo, mas existe uma chance de 20%, né? Um número alto, de que você perca o seu bebê. E como vai ser se esse bebê não ficar na sua barriga? Como você vai lidar com isso? Ninguém fala sobre isso. Então fica ali um tabu. E aí o tabu leva para esse lugar de que só aconteceu comigo, né? Não aconteceu com mais ninguém. Então, quando meu bebê morreu, no meu caso não foi aborto, foi uma perda perinatal, que a gente chama. A perda perinatal é aquela de um bebê recém-nascido, né? Então, é um índice, claro, que não é tão alto, é um índice de, hoje no Brasil, de 30 óbitos para 1.000 nascimentos, então é bem diferente assim a proporção, mas acontece. Então eu sempre digo assim, se a estatística existe é porque aconteceu com alguém. Quem é esse alguém? Quem é esse alguém que passou por isso? Então, quando meu filho morreu, eu tive uma gestação muito saudável, tive uma gestação ótima, tive um parto legal, assim, de 39 semanas. Então, estava tudo bem, era um bebê saudável, um bebê que nasceu a termo e que não tinha, assim, nenhuma condição que pudesse me levar para essa possibilidade de que talvez esse bebê não fosse ficar. E, no entanto, quando isso aconteceu, e ele de fato não ficou, quando ele morreu, eu comecei nessa busca de quem mais passou por isso? Cadê essas outras pessoas? Não é possível que é só comigo. Então eu entrava no Google e digitava, perdi meu bebê. Né? Cadê essas histórias? O que eu posso descobrir disso? E aí vem essa grande confusão que existe, acontece, mas a gente não fala, como a gente não fala, a gente não sabe lidar. Então acho lindo, maravilhoso que vocês estejam abrindo nesse tricô esse espaço para esse assunto. Eu celebro muito e ainda que fosse assim no meio da madrugada que eu tivesse que levantar da cama para vir aqui falar, eu viria, porque é muito incrível que a gente esteja aqui agora falando disso. Ô Camila, deixa eu só tentar adicionar uma coisa aí. É que a gente não está preparado para falar
né? E quando fala, quer dizer que é uma história de superação, de uma puta superação, e que o povo não leva para o lado normal de acontecer, né? Do que acontece normalmente. O povo só faz assim, o povo só fala de um aborto só se teve outro filho, entendeu? Ah, entendi. Esse assunto fica guardado até que venha digamos, o bebê arco-íris, né? Exatamente. No meu caso e no caso de quem teve aborto, tem essa possibilidade de não contar se você não quiser ou não dividir sobre isso. No meu caso, no caso das mulheres que tiveram um bebê a termo, que engravidaram, isso não é possível, porque a gravidez é pública, todo mundo viu a sua barriga. É verdade. Todas as pessoas vão te encontrar e vão te perguntar, e aí, como está seu bebê? Cadê seu neném? Isso vai acontecer todos os dias, então não é possível não falar e ao mesmo tempo ninguém sabe como falar e as pessoas vão te perguntar do bebê, você vai ter que dizer, pois é, o bebê nasceu e morreu. Então esse lidar torna-se muito mais público, né? Diferente no caso do aborto, que ele é privado, é uma decisão do casal, contar ou não contar, e para quem conta ou para quem não conta. E no caso da gravidez, não, a gravidez é de todo mundo, ela é pública, a grávida é como que todo mundo acompanha durante meses aquilo e é natural esperar. É como chega qualquer desconhecido na rua e começa a passar a mão na barriga, né? Sim, porque é um pouco público, é isso, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa aqui pra Camila. Assim, a gente vê que você... eu acho que você, até por ter escrito até um livro, né? E você já elaborou muito essa perda. Então, dá pra perceber que você já consegue falar sobre isso de uma maneira assim, né? Tipo, porque aconteceu, você não tem como esconder, então, de uma maneira bem razoável, assim. E eu não posso deixar de comentar que todas as vezes que você falava que o seu filho morreu... no ouvido soa estranho. Não é que soa estranho. Tipo, eu ficava me segurando aqui, tipo assim, pra não chorar. Eu não vou... não vou chorar logo agora. A palavra, né? A palavra, meu filho morreu... Aí, não sei se é isso. É porque, assim, eu queria tentar só entender um pouco mais da história da Camila. Acho que para as pessoas que estão ouvindo a gente também, né? De entender, assim, o José, ele foi seu primeiro filho? O José foi meu segundo filho. Ah, sim. Então, quando ele nasceu, que bom a gente poder falar disso, né? Como chega nesse momento de falar com naturalidade sobre isso, né? Então, quando eu acho legal a gente conversar um pouco sobre isso, porque as primeiras vezes que eu tive que falar, meu filho morreu, me faltou ar, eu achei que eu não fosse dar conta de falar. E outras vezes a pessoa me fazia uma pergunta. Às vezes a pessoa me fazia uma pergunta sobre um outro assunto, por exemplo, a senhora vai pagar no cartão de crédito ou de débito? E eu falava, meu filho morreu, porque aquilo estava na minha boca, precisando ser dito, né? Precisando sair. Então, as duas coisas eu já tive, assim, vontade de falar para todo mundo e vontade de não falar para ninguém, e querer falar e não conseguir, e precisar falar e não dar conta. Isso tudo são processos e com o tempo vai ficando mais suave, assim, vai ficando mais natural. Hoje o que eu posso falar para você, assim, com muita naturalidade é que eu tenho 2 filhos aqui que estão dormindo, graças a Deus, ali na minha cama, e um que está em outro lugar, né? Isso é muito natural para eu falar. Talvez isso seja mais leve e mais gostoso de ouvir, Sim. Né? Então, quando a pessoa me pergunta quantos filhos você tem? Se eu digo 2, eu estou mentindo, porque eu tive 3. Se eu digo 3 e só estão 2 aqui, fica aquela interrogação, cadê o outro? Então, eu posso dizer assim, eu tenho 2 que estão aqui e um que está viajando por aí, que está pelo mundo. Nossa, arrepia até a alma. Caramba, que tá forte. Aí, tá nas estrelas. É muito assim que a gente trata a morte, né? Sim. Tipo, a gente sente, é como se sentisse a presença dele. Sim. Sabe? Às vezes eu me pego pensando nele, alguma coisa, Sim. assim, mesmo tendo a Helena, tipo, agradecendo por ter a Helena, mas Sim. também sentindo a falta, né? No meu caso, esse é o meu filho do meio, só para concluir quantos filhos eu tenho. Então, eu tive um filho, meu filho mais velho, Pedro, tinha 2 anos e meio quando eu tive o José.
o José morreu e 1 ano depois eu tive a Joana. Então as pessoas me perguntam, então você engravidou logo depois que ele morreu? Sim, eu engravidei 3 meses depois. Então foi uma gravidez no meio desse processo do luto, né? Num momento de muita tristeza e ao mesmo tempo de muita aproximação assim no casal, de muita cumplicidade, de dividir muito essa dor, e foi assim que a gente fez um filho, no meio dessa dor, né? Muito louco pensar Não é? nisso. Que existe um espaço para ser feliz e para ser triste ao mesmo tempo, para sentir prazer e sentir dor, e isso tudo acontece na gente ao mesmo tempo, e não é uma coisa ou outra, as duas coisas coexistem dentro de nós, isso é muito claro para mim. Tem um prazer enorme de ser mãe e tem uma dor, e tem uma loucura de ser pai, e tem um sofrimento, e tem um medo, e tem, né, a tristeza junto, e tudo isso tá ali junto. Então eu tive esses 3 filhos, a minha filha é a Joana, minha filha que nasceu 1 ano depois, e para te falar assim, é muito natural para a gente aqui em casa entender que são 3. Então nós falamos do José assim frequentemente, as crianças falam dele, querem saber dele, não é que ele não existe, ele existe de um outro jeito, ele pertence de uma outra maneira, sabe? Nossa, eu tô aqui. Obrigado por essa fala. Assim, é muito especial poder ouvir essas coisas de você e poder aprender tanto. Assim, eu acho que ajuda muito a gente nesses nossos processos e a gente aqui a gente passou perto, né, de uma perda. A gente conviveu com uma perda, né, porque assim, eu tenho 2 filhos, né, o meu mais novo é o Gael, ele tem 3 anos, e a Anne, na época que ela engravidou do Gael, ela tinha... Na verdade, foram 2 momentos, né? Assim, a primeira coisa que aconteceu quando ela engravidou do Gael, Anne, assim, as pessoas acham que eu sou ansioso, as pessoas não conhecem a Anne. Ela é extremamente ansiosa. Então, a partir do momento que ela soube que estava grávida, ela já correu para fazer ultrassom, a gente não sabia, porque assim, ela emendou tipo, né, amamentava em livre demanda, não sei o quê, então na primeira ovulação dela, ela já engravidou, então a gente não sabia quanto tempo ela estava grávida já e tal, então, bom, vamos fazer a ultra pra saber e tal, tudo mais, saber da gestacional e tudo. E aconteceu que na primeira ultra, a mulher chegou e disse assim, olha, nem se apega muito nisso aí não, que isso aqui tem total cara de ser uma gestação molar, então isso não vai evoluir, e é isso aí, e é isso. Valeu. E aí no mesmo momento que veio a felicidade, já tomou um chute na cara, né? Então a gente, a Anne principalmente, eu entrei num... Que isso, que falta de humanidade, né? De empatia, de tato, de profissionalismo. E aconteceu que, na verdade, foi só porque a gente tinha feito a ultra muito cedo, né? Então, assim, ainda não tinha nada muito bem configurado ali e tudo mais. E foi muito difícil porque eu passei por um processo de negação muito forte. De falar, caraca, não, nada a ver isso aí, ele tá aí sim, não sei o que, nosso filho, parará. E a Anne passou, de fato, por um luto. Ela viveu o luto do Gael, entendeu? Mas o Gael veio. E logo depois, assim, ela se viu num grupo de mães e amigas que estavam muito próximas uma das outras e todas elas engravidaram juntas, então formou aquela... Eram 6? Era bastante, né? A 6 Maíra, ou 7? sua esposa, era uma das barrigas das amigas. A né? Maíra foi que, se eu não me engano, que puxou a fila. Né? E aí... e no meio... Thiago, não, só uma dúvida, é porque você falou aí gravidez molar, né? O que é a gravidez molar? Então, é difícil dizer, eu não sei muito bem ainda não, porque eu entrei nesse processo... acho que é só uma complicação. É uma complicação, né? é quase como se fosse um tumor que se desenvolve, que na verdade não é um feto, sabe? E que, tipo, só o fato de ser uma gravidez molar não significa que você só vai perder o filho, quer dizer que a Anne ia ter que fazer quimioterapia por 1 ano, e até poder engravidar de novo, ia ser uma gravidez já automaticamente de alto risco e tal, então um negócio super brabo, assim. Eu quero falar, desculpa te interromper, eu quero falar 2 coisas que você disse, Thiago, sobre negação e luto. Você entrou em negação e ela entrou em luto. Então, no próprio luto, existem esses 2 momentos. Então, no meu caso... depois que meu bebê nasceu, ele viveu 11 dias
Nesses 11 dias, eu, como uma mulher muito otimista e muito segura e muito confiante, só via melhoras. Então ele vai ficar bem, ele vai ficar ótimo, eu tenho certeza. Eu já conseguia vê-lo brincando na escola, sabe? Saindo um bebê saudável e vivendo uma vida indo para a faculdade. E já o meu companheiro, que é o Luiz Fernando, já tinha um processo de luto ali. Ele já percebia, dentro do entendimento dele, que a cada dia esse bebê estava ficando pior e que uma hora ele iria nos deixar. Então, depois que ele viveu esse luto e eu vivi essa negação, a gente inverteu, e aí eu passei a viver uma negação. Então eu não queria acreditar que aquilo tinha acontecido, não queria acreditar, tinha que ter um motivo, tinha que ter uma razão. E ele, por sua vez, aí entrou num luto e uma aceitação, e então tudo bem, então é isso. Então esses processos da gente questionar, negar e depois enlutar, também são do nosso crescimento, sabe? Também eu entendo que assim, o Gael é filho desse casal que viveu esse pequeno luto também, né? Isso faz parte da história também, sabe? Faz total. Acho bonito a gente ter essa leitura, né? Que Sim. tudo isso faz parte dessa história, sabe? Sim, faz parte. Às vezes a gente tá olhando o Gael assim, brincando e tal, a gente fala, olha aí, foi a nossa mola, né? Nossa pequena mola aí. E a gente passou a lidar com isso, né? E sabe o que eu acho mais legal? Como vocês fazem uma certa piada, uma certa, assim, um meio jocoso de lidar com isso, vocês acabam que tiram todo o peso desse processo todo. Sim. Entendeu? Chega um processo mais leve para vocês e mais leve para a criança também, porque ela um dia vai querer saber. Isso eu posso falar do meu lado, assim, né? Não é porque a gente vive um luto e quem me conhece percebe, não tem isso de ficar pesado, de ficar chata, de ficar... Pelo contrário, né? Tem leveza, tem riso, tem a gente se descontrair nesse processo também e rir da própria história dentro do possível. A gente chora, mas a gente ri também. E o luto também tem esse espaço pro riso, sabe? Também tem essas situações que chegam a ser cômicas, assim, na nossa tragédia, na nossa fatalidade. E se não tiver esse espaço, aí ferrou, né? Porque daí não dá, aí fica tudo muito pesado. Então, que bom que a gente consegue. Pois é. Não, eu e a Mi, a gente perdeu foi no mês de junho, mais ou menos. E já estava na véspera das Olimpíadas, sabe? Então a gente chegou e falou assim, Mi, então vamos pro Rio de Janeiro, né? Vamos caçar um jeito de ocupar o nosso tempo, né? De aproveitar o que a gente não poderia aproveitar, né? na gravidez, e não vamos deixar a nossa história se abalar por causa disso, sabe? Então a gente foi pro Rio, foi andar, viajar, a gente foi fazer muitas coisas, até mesmo para a gente não sentir tanto esse vazio que viria a ficar. Que legal que você falou isso. Quero comentar sobre isso também. Depois dessa fase de luto, de negação, de aceitação e tudo, eu tenho observado, porque no meu caso, o meu filho José, ele teria 7 anos agora. Então, são 7 anos que eu observo e aprendo muito nas experiências de luto das pessoas que me contam, das leitoras e leitores que chegam por conta do meu livro, ou que assistiram a minha palestra no TED, ou que me assistiram em algum lugar, enfim. Então, a minha história já é só uma das histórias hoje em dia, porque já são muitas que eu conheço, sabe? Aí eu tinha a referência era minha, né, Tiago? Eu tinha essa história e agora eu tenho centenas, assim. E o que eu observo em comum, muito, muito comum, é isso que o Alan acabou de dizer. A vontade que a gente que vem tão forte de fazer coisas legais, de fazer coisas novas, de viver, sabe? De se reinventar. Então, no nosso caso, teve essa mesma vontade que ele contou de viajar, de ir para um lugar diferente, de mudar de cidade. A gente veio morar na praia. Depois que a gente perdeu o nosso filho, caiu essa ficha de que a gente não estava bem ali na cidade, que a gente queria uma vida diferente com as crianças.
Então, essa história de mudar, de viajar, de começar um curso, de começar um namoro novo, de começar um outro relacionamento, de mudar de emprego, de mudar de trabalho, é muito legal. E isso, muitas vezes, a mola propulsora disso, que impulsiona essa mudança, é a morte, é a perda de alguém. Pode ser de um filho, pode ser de um pai, pode ser de uma mãe, pode ser até um divórcio que desencadeia isso, mas se você for observar ao seu redor, você vai perceber que depois do luto é muito comum que venha um renascimento, assim, que venha esse ressurgir, esse recomeçar. E isso vem de dentro, né? A nossa vontade de ser feliz, assim, é tão grande que quando a gente perde alguma coisa, a gente faz muito mais esforço para ter outras coisas, sabe? Minha nossa, eu tô apaixonado por essa conversa, cara. Que coisa maravilhosa Não, essa conversa. eu tô aqui escutando e, assim, eu nunca passei por uma perda grande, assim, né? Nem na parte da família, já adulto, né? Já com entendimento das coisas. Todas as vezes que eu me lembro de ter perdido alguém muito próximo, ou eu era criança, né? Ou a pessoa estava muito longe de mim, então a gente acaba nem a distância, infelizmente. Não tinha intimidade, né? Não, a distância mesmo, tá? Fisicamente distante da pessoa, então fazia muito tempo que eu estava distante dessa pessoa, então eu nem consegui ter essa fase de luto, talvez, porque a pessoa já, infelizmente, as pessoas que não estão, né? E as pessoas que não estão próximas na sua vida acabam que elas vão perdendo. De pouquinho em pouquinho elas vão perdendo um pouco do peso. Entendi. Infelizmente. Entendi. Né? Óbvio, no caso era a mãe de um amigo meu, que era basicamente minha tia e tal, mas ok. E é impressionante como, pelo menos pra mim, que tô de fora nesse caso, né, que participo mais como espectador desses casos, toda morte, ao meu ver, é uma grande quebra de expectativa. Porque você tem a expectativa do dia seguinte. Tem a expectativa, mesmo das pessoas que estão muito doentes, sim, né, você tem a expectativa de que elas vão estar ali amanhã. Sim. Entendeu? E a expectativa do filho talvez seja a maior das expectativas que você possa ter na sua vida. Porque você já tem uma história já pra ele, né? Entendeu? Não, cara, olha só, quando você recebe aqui assim, você vai ser pai, fudeu. Na minha cabeça desencadeou. Eu sou um cara extremamente imaginativo. Quando falaram assim, você vai ser pai, eu já tô, caralho, o moleque vai jogar no Maracanã, maluco. Aí vai fazer um gol igual o Pet. Vai fazer um gol daquele jeito. Eu já eu dormi pensando na faculdade, falando, gente, já preciso juntar dinheiro pra faculdade. No dia que eu fiquei sabendo, eu já falei, cara, primeiro veio um fudeu, né? Pelo menos no meu caso. E depois veio um, cara, e aí todas as possibilidades das coisas que podem vir a acontecer vêm junto. Sim. E aí, eu sinceramente não faço ideia do que vocês passaram com essa quebra da expectativa. Achei muito legal que você falou sobre isso. Sim. Muito legal, sabe? Porque a gente percebe assim que no caso da perda de um bebê, ou no caso, no público de vocês, deve ter um monte de gente que ou perdeu um bebê ou não conseguiu engravidar e queria engravidar de novo, engravidou a primeira vez, não engravidou a segunda, ou viveu um aborto. Então é um luto pelo não vivido, né? Eu falo que nós, mães de bebês que partiram, a gente vive a saudade do que a gente não teve. É uma saudade do que não aconteceu, sabe? É uma saudade de trocar a fralda, de dar mamar. Então, quando você perde um bebê, você tem leite, um monte de leite, e não tem um bebê para mamar. E você tem um quartinho pronto e não tem um bebê para dormir nesse quartinho. E tem um monte de fralda e não tem um bebê para usar. E tem um monte de histórias e de sonhos e de imagens que nunca vão acontecer. Com aquela criança não, né? Talvez com outra. Então é essa saudade do não vivido, sabe? Do que não vivemos, do que não temos. É poético, é real, e ao mesmo tempo é tudo simbólico, porque na realidade nada disso a gente sabe de fato que vai acontecer. Você receber a notícia que você vai ser pai não quer dizer nada. Se você parar para pensar quanto tempo você vai ser pai, ninguém sabe. Pode ser um dia, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 20, pode ser, né? Então, são projeções, expectativas são projeções, não existe isso, só existe o agora. Só existe o agora. E não tem como você viver
esperando que essas coisas ruins venham a acontecer, porque senão você vai ficar doido, né? Você não vai viver. Você vai viver esperando o pior acontecer. Não, é verdade. É verdade. Só para dar um aviso para vocês aqui que a coisa apertou um pouco pro Vitor, ele deu uma saída, tocou um pouco para ele. Pra ele tá um pouquinho difícil. Tá um pouco difícil, então a gente foi tomar um ar ali. Podcast se trocou de paz. O que eu queria falar sobre isso, assim, é sobre ficar com esse medo da morte, ou ficar com esse medo de falar disso, ou ficar com medo que isso aconteça, né? Então, no meu caso, me perguntam assim, mas você ficou mais medrosa depois que seu filho morreu, ou que você viveu essa experiência? E eu posso dizer assim, por um lado, sim, depois no momento mais recente, sabe, assim, no luto, vamos dizer assim, mais imediato, nossa, se uma das crianças caísse e ralasse o joelho, eu já imaginava que então essa criança vai sangrar e vai morrer e vai tudo se acabar. Mas isso foi um período muito curto que eu fiquei cultivando esse medo. Logo depois veio uma força de pensar assim, cara, se eu dei conta disso, eu dou conta de qualquer coisa, sabe? Pode vir o joelho ralado, pode vir tomar ponto na testa, pode vir o que vier, tô aqui, tô forte para isso. Então, ao mesmo tempo que lidar com a morte, lidar com a perda, lidar com o luto, lidar com as dificuldades faz com que a gente tenha mais proximidade disso. Ao mesmo tempo também dá essa tranquilidade de falar, nossa, a gente é muito forte, nós somos muito potentes e corajosos, sabe? Isso é interessante a gente perceber, né? Que não é porque você não fica mais frágil ou você não fica de vidro. Pelo contrário, me acho uma mulher muito mais forte depois de ter vivido isso. Sim, eu percebi assim, quando vocês falaram de... né, que depois de você passar pro luto e você, ainda no processo né, dá essa vontade de viver também, de aproveitar a vida, e eu imagino que muita gente também, existe muito preconceito e muita falta de informação ao redor desse assunto, até porque é um dos maiores medos que todo mundo tem, da morte, ninguém quer falar sobre morte, ninguém quer lidar, ninguém quer falar sobre isso. E aí eu imagino que preconceito demais. E eu imagino que muita gente também tenha preconceito de quando você passa por esse momento de tipo, não, precisamos ser felizes de algum jeito aqui. E as pessoas começarem, talvez, não sei se isso aconteceu com vocês, mas veio na minha cabeça agora, das pessoas começarem a achar ou acusar que vocês estão, tipo, em fuga, sabe, querendo fugir dos problemas. Sim. E tal. Olha, Tiago, posso te falar assim, não tem maneira adequada de viver o luto que contemple a você e aos outros, claro. Não tem. É igual quando você tem um bebê, se você fica muito no colo, vão te falar que você está dando colo demais, se você deixar muito no berço é porque está ficando no berço demais, se você deixar muito com a avó é porque está com a avó demais, se deixar muito sem a avó é porque está com a avó de menos, não é assim? Então esse julgamento, esse olhar de fora é a mesma coisa que acontece no luto, é igualzinho. Então, se você... Entende? Se você um mês depois, que no meu caso, um mês depois perdi meu filho e eu resolvo sair, vou numa balada, nossa, mas você já tá na balada? Você não acabou de perder um bebê? Caraca. Agora, se você fica em casa... Nossa, mas você tá em casa, você não superou ainda, você precisa sair, você precisa conhecer gente, você precisa se alegrar. Então é isso, se é rápido demais é porque é rápido demais, se é rápido de menos é porque é de menos. Não tem uma medida certa, né, de conduta, não tem uma conduta adequada. O meu psicólogo uma vez ele falou que as pessoas vão falar por ter cães e por não ter cães. Se você para ficar ouvindo isso tudo e não faz o que você quiser, o que vai te fazer bem, sabe? Não é que você está adotando um caminho de fuga, mas é a fuga naquele momento para você, o que é melhor para você, né? Isso, é a maneira de lidar. Então, o que eu acho importante a gente deixar aqui, para talvez quem
tá perto de alguém que viveu uma perda e não sabe como lidar, é assim, é um processo de cada um. O recurso que aquela pessoa tem é o recurso que ela tem. No meu caso, o meu recurso podia ser o que me fazia sentir bem, né? Nesse período que eu estava lascada na minha vida, estava na roça, literalmente na roça, e assim, o que vai me fazer sentir bem? Puxa, comer uma coisa gostosa, fazer uma meditação, fazer minha prática de yoga, que eu gosto de fazer, escutar uma música, ir num canto de mantras, e eu ia em todos os lugares, eu falava assim, onde Deus for, ele me acha. Ele ia falar, nossa, essa mina tá atrás de mim mesmo. Todos os lugares eu ia no centro espírita, ia no budismo, ia na igreja, ia à missa, ia em todos os lugares que eu, de alguma maneira, me sentia mais perto, assim, né? Mais conectada. Mas esses eram os meus recursos. Assim como tem outras mulheres que precisam ir dançar, que precisam ir praticar um esporte, que precisam ir para academia, suar um monte, sabe, para sentir algum tipo de endorfina, assim como outras pessoas vão assistir um filme e comer um chocolate, né? Desde que não sejam meios destrutivos, claro. porque daí sim é preciso uma intervenção. Se a pessoa estiver se destruindo e estiver bebendo muito, daí sim é preciso um cuidado, mas desde que não seja um caminho, um recurso autodestrutivo, é tudo bem-vindo. O que ela sentir que faz bem a ela. Então, o meu companheiro tinha esse lance de ficar assistindo um filme atrás do outro, uma noite inteira assistindo filmes. Era uma maneira dele não pensar. Vocês estão chamando de fuga, né? Eu falo, é uma maneira de lidar, é só uma maneira de lidar com aquilo. Ele não está fugindo, ele está lidando. Só que ele está lidando tirando aquilo da frente um pouco, sabe? Deixando um pouco. E isso também é lidar. No meu caso era escrever, eu chorava, minha rotina era basicamente essa, eu acordava, cuidava do meu filho pequeno, levava ele na escola, e daí eu sentava, chorava, meditava e escrevia sem parar. Daí um dia eu vi que eu tinha 400 páginas escritas, falei, deixa eu dar uma olhada o que tem aqui, né? Caraca. Vamos ver o que tem aqui, vamos ver o que tanto eu escrevi. E aí eu percebi que eu escrevi várias e várias vezes a mesma coisa. Parou, juntou rascunho, mandou pra editora e editou o livro e mandou, e lançou ele, né? Sim, porque eram trechos que eram iguais, mas que eu percebia uma evolução. E aí quando eu fui percebendo essa evolução nos meus relatos de 1 mês, de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, daí eu entendi que ali tinha uma história. E que isso não era só meu, né? Que isso era uma história do luto mesmo, de todo mundo que perde um bebê passar por esses questionamentos. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Será que foi culpa minha? Será que é porque eu comi o sushi aquele dia e não podia comer sushi? Será que... Entende? Esses questionamentos, eles ficam rondando a gente. A gente não consegue sair deles. Eu lembro que teve gente que chegou para Michelle e falou que é porque ela dançou demais, é porque ela comeu abacaxi, é porque ela tomou café, é porque, sabe, é porque dormiu demais, é porque carregou peso, sabe? Tipo, as pessoas, elas querem direcionar tudo para um porquê. As pessoas não estão preparadas também para um inesperado, para um acaso. Sim, porque... Na verdade, quando existe uma busca por um porquê, é uma maneira de garantir que isso não vai acontecer comigo. O que você fez de errado? Me fala aí. Esse é o funcionamento. Exatamente. Então, assim, Camila, me conta aí o que aconteceu com você, que eu tô grávida, eu não quero de jeito nenhum que isso aconteça comigo. Então, me fala aí a cagada que você fez, que eu não quero fazer. Isso. E aí, quando isso não tá na nossa regência, não é nenhuma cagada que eu fiz, é só uma fatalidade, né? Quando isso acontece porque aconteceu. E acontece o contrário também, de ser um bebê prematuro que tinha pouquíssimas chances de viver e que tá aí ótimo. E de ser e que ele viveu, né? Tipo assim. Sim, e de ser uma mãe que pariu numa condição precária, sabe? Num banheiro de bar e a criança tá ótima. E acontece de ter um parto super assistido e de repente não ser tão legal. E aí quando cai essa ficha de que na verdade não tá nas minhas mãos ou nas suas mãos, Sim. ou não é minha culpa ou sua culpa, que não há culpados, aí vem essa história de se tocar de que maternidade e paternidade é isso aí. A gente só tá aqui como um veículo, porque não dá para controlar o que vai acontecer com os nossos filhos, né?
Eu lembro assim, lembrando agora, né, uma cena muito assim, forte que ficou para mim, né, por mais que fosse um embrião ainda, que tivesse só 9 semanas, né, quando ele parou o coração de bater, né, e a gente descobriu que perdeu, eu e a Mi, a gente voltou da clínica lá em silêncio, nós voltamos com aquele silêncio assim, de dor mesmo, e quando chegamos aqui, ela começou a chorar e ela me pediu muitas desculpas, sabe, porque eu perdi. Puta, cara. E eu virei pra ela e falei, Mi, não foi você que perdeu, fomos nós que perdemos, e não é culpa de ninguém. Entendeu? Você não fez nada errado. Eu lembro disso do teu Eu lembro disso e-mail. no seu texto. Eu lembro disso do e-mail, Porque a gente ficava se perguntando, né? A gente ficou se perguntando por que a gente, mas ao mesmo tempo a gente tinha que perguntar por que não a gente, se é uma coisa que ocorre com uma taxa tem a taxa de ocorrência tão alta, né? Porque a gente estaria fora disso. O que a gente tinha feito que a gente estaria livre de ter um aborto? Né? E sendo que aborto é tão comum. Sim, essa foi a minha pergunta guia. Por que não comigo? Né? Por que não comigo? Então, aí vem aquelas bobagens que as pessoas falam e tentam, então, encontrar uma maneira de te consolar, mas que na verdade elas estão consolando a elas mesmas. E aí é muito louco esse processo, porque nessas horas a gente vê assim, o quanto as pessoas realmente não sabem o que dizer, né? Num nível extremo. E não é que elas queiram mal, e não é que elas queiram mal da gente, né? Elas falam isso na melhor das intenções, né? Na melhor das intenções. Ai, Camila, mas você é tão bonita. Quer dizer, isso, cara? Se eu fosse feia, tudo bem. É assim, esse tipo de comentário. Nossa, mas você perdeu seu bebê, mas você é tão jovem, tão bonita. Quer dizer, se eu fosse feia, tudo bem, né? Então a questão na época que a me perdeu, é que estava tendo epidemia de Zika, né? Na hora quando ela engravidou. Vai falar, pô, melhor do que ter tido com Zika. Exatamente, sabe? Melhor que ele ia vir com microcefalia, ele ia vir deficiente. E a gente se perguntava assim, gente, se ele viesse deficiente, a gente então ia ter um amor menor por ele do que se ele viesse não deficiente, sabe? Essa não é a questão. Não é a questão, não é uma conversa sobre deficiência. No meu caso é a mesma coisa. Foi melhor assim, Deus quis assim, você pode ter outro filho, esse filho, né, não ia dar muito certo, esse tipo de coisa. Agora, a minha pergunta, assim, quando alguém está dizendo isso pra gente, né, quando a pessoa está falando isso, foi melhor assim, Deus sabe o que faz, você tem que se conformar, vira essa página e tal, ela está dizendo isso para ela mesma, na verdade, não é nem pra gente, né? Então, quando eu entendi isso e eu percebi que eu estava recebendo o acolhimento das pessoas que eu menos esperava, do frentista no posto de gasolina que eu costumava abastecer e que quando ele me viu sem a minha barriga e falou, cadê seu bebê? Eu nem respondi, eu comecei a chorar e ele se ligou e ele me deu um abraço. E é uma pessoa muito simples, assim, muito humilde. Ele foi tão acolhedor comigo, muito mais do que profissionais, psicólogos e terapeutas que estavam elaborando uma coisa para dizer. Na verdade, é só acolher coração, não precisa falar nada. Essa história de o que eu vou dizer, o que é certo dizer, o que é certo não dizer, não importa, porque não é o falar. É o olho, sabe? É o sentir, é estar ali, né? Essa é a maneira de acolher. Não interessa... É respeitar, não interessa como ia ser se ele tivesse aqui, ele não tá, né? Então, se ele não tá, quem tá aqui sou eu. Eu não preciso de nada, quem tá aqui sou eu. O acolher não precisa de nada, né? O acolher não precisa de um justificado. É exatamente isso, não precisa justificar, não precisa explicar, não precisa querer entender, mas o que aconteceu? Então, eu queria dizer assim, de todas as pessoas que eu conheci nessa trajetória, eu nunca perguntei para um pai ou para uma mãe do que o seu filho morreu, ou por que ele morreu, ou o que aconteceu com ele. Foda-se, não importa. Não é isso que importa. Eu tô falando... O que me importa é aquele indivíduo que tá ali falando comigo, aquela pessoa que tá ali, como ele tá.
Como você está agora que seu filho morreu, né? Então, eu nunca perguntei se ele sentir vontade de me falar, ok, mas por que me interessa? Aí a minha curiosidade. Então, a minha curiosidade vai ser maior do que o que você está precisando receber de acolhimento? Não, né? É isso. Nossa, lindo. Não, e só comentar aqui também, é porque tem muitas pessoas que buscam o consolo na religião. E tem algumas religiões que você vê assim, que não é porque a pessoa é um padre, uma pessoa é uma pessoa religiosa, que ela vai ter o tato também para conduzir essa situação, porque teve muita gente que chegou pra gente e começou a falar coisas assim inimagináveis, sabe? De tipo, ele não veio porque ele ia trazer discórdia pra sua família, sabe? E tipo assim, é coisa que pode não parecer, mas dói na gente. Não, com certeza. Que interessante isso, porque como se tivesse uma crença e que uma fé, ou uma religião, ou outra religião vai saber, né? Então, da minha forma de ver, se você tem uma espiritualidade, ótimo. Se você não tem, tudo bem também. Exato. Porque não é um critério, não precisa ter esse critério. Ninguém te pergunta antes, né? Você tem ou não tem? Se aquilo aconteceu, aquilo já aconteceu. Tem uma coisa que eu queria falar sobre os pais, né? Já que isso aqui é o paizinho, vírgula, então eu quero... Aqui é o lugar, aqui é o lugar. Aqui é o lugar de falar desse lugar do pai no momento do luto, porque existe um foco muito grande, que é óbvio que seja assim, nas mães que perderam, nas mães de filhos que partiram. Então eu mesma, no meu caso, dediquei o meu livro a todas as mães de filhos que partiram. Eu escrevi isso na dedicatória e eu tinha uma motivação muito forte, sendo bem real com vocês, de que eu estava escrevendo esse livro para ajudar uma mãe. E eu pensava assim, pode falar palavrão aqui? Opa! Eu pensava assim... Só pode. Na verdade, é quase um critério de participação. Eu pensava assim, puta merda, o que eu tô fazendo de fazer esse livro sobre um bebê que morreu? Quem vai querer ler um livro sobre um bebê que morreu? E daí, na hora que me batia essa dúvida, me vinha uma resposta assim, se uma mãe for beneficiada disso, se uma única mãe que nesse momento tá lá sozinha, chorando no banheiro, ela souber, e essa história chegar para ela, e ela souber que ela não tá sozinha, que eu também passei por isso, já tá bom. Então, a minha motivação era nessas mães, e para elas eu dediquei o meu livro. No entanto, eu não sabia, não tinha nenhuma dimensão do quanto os pais seriam afetados, acessados e beneficiados também. E aí eu comecei a receber mensagens dos pais e e-mail, e muitas histórias dos pais, e aí dentro da minha casa também vivi isso. Então, existe um foco nessa dor da mãe, é importante que seja assim, mas não é possível ignorar e esquecer o quanto dói, o quanto vivem esses pais nesse luto também. E eu só me dei conta disso um dia que eu cheguei em casa, já fazia talvez uns 3 meses que a gente tinha perdido o nosso bebê. Não, minto, eu estava em casa e ele chegou, e aí ele me disse, tá tudo bem? Como você tá hoje? E aí eu falei, hoje eu tô legal. Até que eu acho que eu tô bem. E daí ele sentou numa cadeira e falou, então agora eu posso chorar. Nossa. Né? É como que chegou a minha vez. Agora chegou a minha vez. Então agora eu posso chorar. E aí ele sentou e chorou, e chorou, e chorou. E aí eu me dei conta disso, de que o pai, ele fica numa posição, num lugar de ser muito forte, de dar muito suporte para essa mãe, de sustentar, de acolher, de amparar. Só que ele também perdeu um filho. Entende? E de que ele não pode chorar, né? Pode. Pode. Não, sabe? Fica na posição que não pode chorar porque o foco naquela hora é a mãe.
Então, mas aí é como eu estou dizendo, se a gente entende, se aqui é um espaço para a gente falar Claro. da sensibilidade dos pais, né, da humanidade, acho que essa é a palavra certa, da humanidade desses pais, então que isso também seja visto no luto, sabe? A mãe está sofrendo, o pai está sofrendo pra cacete também, não está sofrendo menos, né? Claro que é diferente. A perda para a mulher é uma coisa muito visceral, porque tem toda essa coisa do corpo, sabe? Da barriga, do leite, do parto, né? Tem uma coisa assim, no dia seguinte o cara perdeu o filho, tá levantando da cama e andando e fazendo tudo, e a gente não. Mas, por outro lado, os pais, eles têm uma dor, como eu vou dizer assim, velada, sabe? Eles têm uma dor mais silenciosa. E ela é muito dolorida. E eu tenho recebido muitas mensagens de pais, assim, muito, muito, muito feedback dos pais dizendo, puxa, eu também li, eu também chorei, eu também senti, eu também precisei de apoio. Com e nos certeza. grupos de apoio os pais também vão junto. Então é muito, muito lindo que a gente possa falar disso e acolher esses pais nos seus lutos, sabe? E que bom que a gente está observando isso, né? Porque antigamente não era esse o fenômeno, né? Tipo, antigamente os pais não se davam o direito de chorar e nem de acompanhar as mães, nem nada. Nós três aqui, a gente... o Thiago acho que até ia falar sobre isso, mas acabou que a gente seguiu por outro caminho. Uhum. A Maíra puxou uma fila de parimento de várias amigas nossas. E uma delas, infelizmente, teve um aborto na última semana. Né, na última semana de gestação. E aí passou por todo aquele perrengue de fazer... Como é que são os procedimentos? Coletagem? Não foi coletagem, absurdos, porque né? teve uma indução parto, do né? parto. Teve uma indução de pariu parto. O filho. É um bagulho muito absurdo. E eu me dei conta numa vez que a gente já tinha passado umas 2 semanas que tinha acontecido, 2 ou 3 semanas que tinha acontecido, e a gente estava tentando ao máximo tentar ajudar essa amiga nossa, acolhendo ela da melhor maneira possível. E aí, por acaso, assim, eu me dei conta, assim, tipo, deu um estalo na minha cabeça. Eu falei, cara, mas e o marido dela? Alguém falou com ele? Alguém está falando com ele? Eu pensava porque nisso. Nós éramos muito amigos dela. E ele estava sempre junto e tal, a gente éramos bons conhecidos, mas a gente não era tão próximo assim dele. Mas, de repente, bateu, gente, tem alguém falando com ele? Tem... Né? Eu não conheço os amigos dele, eu não sei se a galera tava ajudando ele, mas me bateu assim, tipo, eu sei que tá todo mundo ajudando ela, porque eu tô vendo a ajuda que estão tentando dar pra ela, mas eu não consegui. Primeiro que eu nem vi, nos primeiros meses a gente nem viu ele, né? Ele não apareceu em todas as vezes que a gente foi visitá-la e tudo mais, ele não tava, né? Eu não sei se é porque ele não queria nos ver. Não sei se é porque, né, tava todo mundo com um bebê recém-nascido no colo. Então, né? Imagina essa dificuldade, né? Eu imagino certeza. essa dificuldade, porque já é difícil você sabe disso, já é difícil você ser um pai, vamos dizer assim, sensível, ativo, que sai com sling, que troca a fralda do seu bebê, e nisso já tem todo um questionamento de você já estar num lugar diferente, exercendo um papel de uma forma que não vamos dizer assim, convencional, né? Convencional, ótima palavra. Eu ia falar tradicional, mas convencional, melhor ainda. E aí, imagina isso num processo do luto. Como que esse cara que nunca falou disso com ninguém, que tá vivendo uma parada que não sabe lidar, que ninguém sabe lidar, que o babado é muito louco, vai sair e entende? E vai ser acolhido como? Por quem? Então existe um movimento de se fechar. Também né? Existe um movimento de, não, então eu tenho que ser forte e segurar a onda dela. Só que a onda dele também é muito pesada. Eu falo assim que não tem tapete que dê conta, sabe? Essa história de falar, joga isso debaixo de um tapete. Que tapete é esse que vai dar conta dessa história? Não tem. como. Pode ser um tapete Não tem persa como. de 7 metros. Não vai aguentar. Não tem como, E eu lembro né? dessa época que foi assim... foi o contato muito mais próximo possível que a gente teve, né? E o sentimento que eu tinha era um sentimento muito louco. A Anne também tinha isso em certa extensão, que normalmente, assim, quando a gente já não sabe falar sobre isso quando algum, né, amigo ou amiga perde um filho. E no nosso caso, parecia que a coisa era ainda um pouco mais
acentuada, porque, sabe, era todo mundo amiga de barriga. E o nosso filho tava aqui e o dela não, sabe? E era muito Sim. doloroso, sabe? Sim. E a gente não sabia como lidar. Eu vivi A isso. gente se sentia culpado de ter Sim, um filho Thiago. vivo, sabe? Sim, Isso eu é vivi muito exatamente difícil, cara. A gente se encontrou com todas as meninas ainda com barriga. A gente tirou fotos e meses depois nós nos encontramos todos, né? E aí todas as meninas tiraram foto junto, né? Todas elas juntas com essa amiga nossa, sem o bebê dela, óbvio, né? Nossa senhora, tá falando dessa foto, E essa cara. foto, Meu Deus do essa céu. foto, toda vez que eu olho essa foto, me machuca pra caramba. Sou eu Assim, que tirei essa foto. Você sente falta, né? Tá faltando alguma coisa Nossa. ali. é muito difícil ver essa foto. É muito. É exatamente o que aconteceu comigo. Eu fazia parte de uma lista de mães, a época que, na minha época, era por e-mail, né? Não tinha essa coisa de grupo, WhatsApp. Tecnologia, Então minha filha. a gente assinava. Acostuma. A gente assinava a lista no Yahoo e a gente recebia a lista no nosso e-mail e éramos todas muito, muito próximas nessa lista. E aí então eu tinha várias meninas que pariram na mesma semana que eu, que tinham as suas DPP, suas datas de parto no mesmo dia ou próximas das minhas, e eu ia nos encontros das mães. E eu vivia exatamente isso que você falou. Eu era mãe sem bebê, daquele mesmo grupinho. Eu trabalhava no Nossa. Cinematerna à época, então eu só escrevia sobre mães e bebês. Minha rotina era encontrar com mães e bebês. E aí chegou uma hora que eu me dei conta o quanto eu estava full, né? Como eu vou não viver a minha vida, porque essa era a minha vida. Eu não tinha como fugir da minha própria vida. Eu tinha um bebê pequeno, de 2 aninhos, estava num círculo social que envolvia pais, mães e bebês o tempo inteiro, trabalhava com esse tema. Eu trabalhava na Abril também, escrevia no bebê.com nessa época, então eu só escrevia matéria de amamentação e de bebê. Então aquilo me circundava, aquele assunto, eu respirava aquilo, estava de todos os lados, em todos os lugares. E aí os amigos que têm bebê, na intenção de te preservar, afastavam um pouco. Não vamos encontrar com ela porque a gente está com o bebê. Isso não ajuda em nada, porque o bebê dos outros é o bebê dos outros, não é o seu bebê, né? Então, Não, e você tem que aprender a ficar feliz pelas outras pessoas também, né? Tipo, a sua história, embora a sua história não tenha tido o mesmo fim, mas você constrói uma história diferente dos outros. Para mim, o maior risco dessa medida de afastamento dos bebês é que você daí vive 2 perdas. Eu perdi meu filho e eu perdi meus amigos também. Sabe? Então, aí as perdas vão se somando. Então, ninguém me convida para essa festa. Então, além de perder meu filho, eu ainda virei persona não grata nas festas, né? Que bosta de vida. Então, o negócio vai se potencializando. E aí, é por isso que eu falo, vamos falar sobre isso. Aí, as minhas amigas dessa lista materna, nesse grupinho de mães, como essa história que vocês contaram para mim, me perguntaram, como é para você se a gente for te visitar com os bebês? Você preferiria que a gente fosse sem bebês ou com bebês? E eu falei, não, os bebês são bem-vindos, eu amo os bebês. Eu, inclusive, queria ter um bebê agora. Então, não tenho nada contra os bebês. Eles só alegram, né? Só trazem luz, só encantam. E aí, tudo bem. Então, nesse caso, a gente quebrou essa barreira porque elas tiveram a delicadeza de me perguntar antes de se afastar. É porque é o seguinte, você pode ter uma visão da foto, né, que tá falando, que olha assim, que te fala que tá faltando alguma coisa ali porque uma das meninas está sem bebê. Só que no caso dela, ela pode olhar a foto e falar assim, hoje, assim, passado algum tempo, né, ela pode olhar e falar assim, olha, eu tava sem bebê, mas olha só, eu tô forte e tava pronta para outra, né? Eu acho que depende muito da preparação da pessoa. Né? Sim, então, cada um olha aquela foto de uma maneira diferente, né? Com certeza, com certeza. Exatamente. Então, tipo assim, não se culpem por pensar isso, mas deem espaço para ela chegar e falar, sabe? Se ela chegar e falar, gosto dessa foto, não gosto dessa foto, eu acho que é uma escolha dela. Mas não é fácil, viu? É muito foda. Muito, muito, muito foda. Um dia eu tava no banheiro, no shopping, numa sessão de Cinematerna, e entrou uma mulher com um bebezinho, a gente fazia yoga para gestantes juntas, e ela me falou,
Ah, cadê o seu bebê? Já ficou em casa dormindo? Eu falei, já. Puta. Eu não consegui falar. Aham. Eu menti. Que eu não consegui, não dei conta. Me pegou de surpresa. Uma coisa é quando eu saía preparada para responder essas perguntas e me fortalecia e sabia que eu ia lidar com aquilo e tudo bem, vamos nessa. Outra coisa é assim, uma situação inesperada, uma pessoa que entrou do nada no banheiro, me perguntou do bebê e ela assumiu que o bebê estava em casa dormindo. Não, e eu falei, tá dormindo em casa. Entende? Não é fácil, é foda. Sim, não, definitivamente. Definitivamente. Bom, eu acho que a gente podia já encaminhar para começar a finalizar aqui. Nesse sentido, assim, de encaminhar para finalização, acho que tem a ver com o tempo, sabe? Então, algumas coisas que naquele momento eu não dava conta, e depois de um tempo eu dava conta, mas era um baita esforço, e depois de um tempo eu dava conta e já não fazia tanto esforço, e hoje, se eu estiver no banheiro e entrar uma pessoa e me perguntar do meu filho, eu vou falar, ele morreu, mas tá tudo bem com isso. E aí, às vezes, eu preciso consolar a pessoa chora, fica triste, eu falo, não, mas tá tudo bem, não precisa chorar. Então, o tempo é aquele clichê, o tempo cura, o tempo resolve, é tudo verdade, o tempo ajuda muito. Sim, não, Mas não sozinho, né? O tempo não dá conta de tudo sozinho. É preciso, assim, que tenha os amigos, que tenha, que nem a gente está tendo aqui, um espaço de fala, um lugar de fala, um espaço de debate. É preciso que a gente tenha os recursos todos que a gente comentou. É preciso que a pessoa vá buscar ajuda, grupo de apoio, terapeuta, psicólogo, que nem o Alan falou. Não é só entrega para o tempo e fica esperando, porque desse jeito vai demorar muito mais e vai doer muito mais. É isso que eu queria dizer. E acaba que muitas vezes você não consegue nem compreender a sua dor, né? Nem entender o que aquilo pode te provocar. Se pode te fortalecer ou você está te matando aos poucos. Trincou de paz! Eu queria saber uma coisa da Camila. O olhar de dó que você... quando você comenta esse assunto com uma pessoa assim, que a pessoa fica te olhando de dó, assim, que não sabe o que te falar, chega a te incomodar? Ao mesmo tempo, eu sentia uma raiva da pessoa ter pena de mim, né? E, ao mesmo tempo, quando eu via nesses olhos que ela estava sentindo a minha dor, ali tinha uma semente, uma empatia em algum lugar, para mim era tudo bem. Então, assim, o olhar de dó me incomodava, talvez um pouco. Me incomodava muito mais o não olhar. Entendi. Quem não me via ou não conseguia me olhar nos olhos. Me incomodava muito mais. Hoje é muito raro eu sentir esse olhar de dó. Hoje eu recebo mais um olhar de admiração, um afeto. Tem um lance assim mais... não sei se é essa a palavra, mas tem um lance assim mais... de humanidade, assim, mais light, vamos dizer assim, mais leve do que aquela coisa da dó e da pena que é meio pesado. Mas me incomodava a sensação de que a pessoa tinha pena de mim, me incomodava mais a sensação de que a pessoa evitava o meu olhar porque o que eu tinha era estranho. No meu caso, também me incomodava, pensar em levantar no outro dia de manhã e ir pro trabalho todo mundo sabendo o que aconteceu e todo mundo me olhando com aquele olhar de assim, coitado, né? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer pra ele rir? Não tô nem, não tô nem aí pra isso. Se eu tivesse medo disso, não tava aí indo dar palestra, indo falar em tudo quanto é lugar. Tô bem nem aí, pra falar a verdade, tô bem nem... Eu tô bem nem aí o que eles vão achar, entendeu? Eu tô indo lá pra falar do que eu vou falar. Se a pessoa vai dar conta, ela vai dar conta. Se ela não der conta, ela levanta e sai da sala. E pra mim tá tudo certo. Eu não tenho... Camila, eu te admiro pra caramba, porque... Nossa Senhora! Estamos aqui ouvindo palmadas invisíveis aqui pra Camila. Eu tenho uma coisa assim de... Puxa, eu tinha que sair de casa...
Não, por Né? um segundo eu fiquei imaginando como é que começa a palestra da Camila. Olha só, se gostou, gostou. Se não gostou, foda-se. não aguenta, sai da sala. Deve ser mais ou menos assim. Nada, eu acho que eu sou bem delicada, assim, nesse sentido. Nas palestras eu tento pelo menos ser bem cuidadosa nesse aspecto, mas o que eu tô querendo te dizer, Alan, é que só estava doendo dessa maneira porque não estava bem resolvido para você. Então, já não era resolvido para você e você ainda ia ter que lidar com isso publicamente, né? Uma vez que você resolveu ali, aí tudo bem os outros, entende? Já não é mais a questão, né? Você vai falar ou vai lidar ou vai receber como vier. Então, por exemplo, quando eu fui fazer minha palestra no TEDx, né? Eu cheguei lá, eu sabia que era ao vivo e eu sabia que era na Sala São Paulo, eu sabia que ia ter muita gente, tudo isso eu sabia. Mas ali, quando eu cheguei ali na hora de subir no palco, me deu esse negócio que você tá falando um pouco, sabe? Me deu aquele frio na barriga e eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Onde que eu tava com a cabeça quando eu aceitei esse convite de vir aqui falar em 10 minutos uma fala que eu decorei, né, praticamente, que eu quero falar e olhar para essas pessoas e falar, bom, aí na hora me veio exatamente isso que eu contei para vocês. Eu pensei, o mais difícil eu já fiz, né? Que o que pode ser mais difícil do que depois de perder meu filho continuar vivendo? Nada! Entendeu? Depois do que eu passei, isso aqui é fichinha, vamos nessa. Daí eu meditei ali um pouquinho e o cara, o técnico de som, veio e falou, é a sua vez, vai lá. Quando ele veio me chamar, eu já nem sabia onde eu já estava em outra dimensão, assim, já... E as pessoas assistem a palestra e me falam, nossa, mas você estava tão calma, tão tranquila. De fato estava mesmo. De fato estava mesmo, porque eu já tinha transgredido a parte de vou ficar nervosa para a parte de, gente, o que pode ser pior, né, do que a morte? Nada. Então, o máximo que pode acontecer é não ficar legal, foda-se, né? É verdade. Bom, tem muito assunto para conversar ainda e eu queria muito poder continuar essa conversa, talvez, dependendo assim, num tema futuro, a gente poder retomar um pouco e falar de outros aspectos, acho que é sempre bom. Mas eu queria muito, assim, dizer para você que está ouvindo a gente aí, eu sei que tem não só casos como o Alan, que mandou e-mail pra gente, a gente teve outros casos de pessoas que falaram pra gente que tiveram suas perdas, seja por e-mail, ou seja nos chats dos apoiadores, a gente sabe muito disso, e que fica para você aí, esse finzinho de pauta, a nossa vontade de dar esse abraço para todos vocês, que vocês todos se sintam abraçados muito, muito mesmo nesse episódio que a gente está fazendo, e que para vocês que nunca passaram por isso, como é o nosso caso aqui também, né, que vocês, tanto quanto a gente, tenham aprendido tanto sobre o que não fazer e o que fazer quando a gente tem algum amigo próximo ou qualquer pessoa que, né, a gente minimamente se importe passando por isso, do que a gente poderia fazer para apoiar, ao invés de dificultar ainda mais a vida dessas pessoas, né? Na verdade, para apoiar alguém que perdeu alguém, é só ficar perto, sabe? É só estar presente. Você vai lá e se oferece, como quando tem um bebê, se oferece para lavar uma louça, se oferece para ir até o mercado, se oferece para fazer uma coisa que para você é super tranquilo de fazer e para aquela pessoa está sendo assim um esforço descomunal. Vai ficando perto, vai se oferecendo. É menos preocupação no que dizer e mais em estar perto. É só isso. Quem perdeu alguém, quem vive um luto, só quer presença e companhia. É só isso. Um amigo meu me disse, e eu achei legal pra caramba quando ele falou isso, quando eu perdi o filho, que ele falou assim, vamos partir pro lado técnico, você já sabe que você e a mim conseguem gerar um bebê. E isso aí me deu força e ânimo pra gente tentar novamente, e tanto é que a gente conseguiu, e a Helena tá aí hoje, é uma outra história. Uma outra gravidez, uma outra história. Eu acho que são maneiras que você tem para poder lidar com isso, né? Eu acho que tudo é válido, né? Se você vai tentar e vai funcionar e vai te ajudar. Porque talvez você meio que perde a razão, né? Tentar racionalizar seja racionalizar talvez seja uma forma muito interessante. Não sei. Alan, querido, desculpa, mas eu vou ter que discordar, porque nem todo mundo pode ter outro bebê.
Muitas vezes aquilo é um impedimento Sim. mesmo, Sim. sabe? Muitas De mulheres fato. tiveram uma perda e aquilo é uma perda mesmo. Então eu prefiro dizer assim, você vai ser feliz de novo, né? Se isso vai ser por meio de realizar tendo um filho, ou de realizar na adoção, ou de realizar viajando o mundo de bicicleta, é contigo, você que vai saber como, mas é possível que você seja feliz de novo. Acho que é um pouco mais abrangente. Tiago, tem como colocar as palmas invisíveis pra Camila de novo? Maravilhoso. Né? Tipo, muitas palmas, né? Porque Não, tá cara. doido. Né? Que mulher é essa? Que mulher é essa? Entendeu? É muito abrangente, a gente pode ampliar o nosso olhar, né? O que é que você realiza tendo um filho, que talvez se realize tendo esse filho de outras formas, ou fazendo outras Nossa. coisas também. Com certeza. Acho importante que a gente lembre disso. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma mulher que me contou que depois que ela perdeu o filho, ela estava muito desanimada, ela foi fazer terapia, a terapeuta dela indicou o livro, ela leu o meu livro, e aí ela foi fazer uma viagem com o marido. Nessa viagem eles foram parar num país que agora eu não me lembro onde, e adotaram 3 crianças e voltaram para o Brasil com 3 crianças adotadas. Então você vê assim a trajetória dela para ter filhos, né? Ela foi para terapia, da terapia ela foi para uma viagem, da viagem ela voltou mãe de 3. Então é possível ser feliz de novo. Acho que essa é a mensagem. Indicações supimpas! Então vamos agora para as nossas indicações supimpas. O que vocês têm aí para indicar pra gente? Esse é o bloco do finalzinho do programa que vocês têm um espaço para indicar outras coisas. A indicação mais óbvia do programa é o Até Breve José, né? Que é o seu livro, também o seu TED, mas tudo que vocês quiserem assim, indicar para que os nossos ouvintes ouçam, leiam, assistam, tudo que faça parte dessa nossa conversa ou não, vocês estão abertos aí para poder falar. Indicações. Eu indico o meu livro, Até Breve José, um relato pessoal sobre a perda, e é um diário. Você vai ler o meu diário do luto e como que eu fui caminhando no sentido da esperança. Se você quiser me assistir, tem a minha palestra no TEDx São Paulo, que está disponível no YouTube, chama A Beleza no Luto, A com H. E eu indico muitos grupos de apoio ao luto. Todas as cidades, as capitais, pelo menos no Brasil, já tem grupos de apoio. Não é difícil localizá-los. Você procura na internet, você vai achando o que fica mais perto de você. E tem os grupos virtuais de apoio ao luto e de apoio à tentante, à mulher que quer engravidar novamente. Eu acho que tudo que é feito em grupo tem essa força, assim, tem esse suporte coletivo que vale muito a pena quando a gente está num momento difícil. Maravilhoso. Show. Eu tenho indicação de um livro que eu li por indicação da Juva Lauer lá do Mamilos, né, que eu sou um mamileiro também. O livro é O Estranho Caso do Cachorro Morto, do Mark Haddon, né, que conta a história do pai lidando com seu filho autista. E esse livro ele me tocou bastante porque, enquanto eu estava lendo, foi diagnosticado de uma pessoa muito próxima a mim que o filho era autista. E eu aprendi a lidar com ele. Boa, ótima indicação. Complementa o nosso outro episódio. Desculpa, né? Desculpa, esqueci de falar, né? O livro é atebrevejosé.com, o site, para você encontrar. Agora essas são nossas indicações. E agora a gente tá naquele momento mais chato do programa que a gente está encaminhando para o final, né? Então vamos agora para a finalização. Bom, eu queria começar essa finalização dizendo, primeiro, antes de passar para a hashtag do Berto, falar, gente, muitíssimo obrigado, Camila e Alan. Sem nem como agradecer.
Só agradecendo mesmo. Assim, vocês não têm noção de como eu tô feliz de ter tido essa conversa com vocês e grato por essa generosidade de vocês estarem aqui com a gente conversando sobre isso hoje, tá? Então, que fique bem registrado para vocês. Eu agradeço muitíssimo, para mim foi muito legal, eu amei esse convite, eu acho que vocês são lindos e a maneira que vocês trazem os temas com risada, com leveza e ao mesmo tempo com sensibilidade, com seriedade, é muito, muito, muito legal. Obrigado mesmo. A gente aqui agradece. Também queria agradecer o espaço aí que vocês deram, porque é um tema que é difícil para todo mundo falar, difícil para ouvir também, e quanto mais a gente falar, mais a gente quebra o tabu em cima disso aí. Exatamente, isso aí. Que todo mundo ouça 1000 vezes esse episódio. E, Berto, vamos lá. Qual é a hashtag? A hashtag de hoje vai ser hashtag até breve. Mas aquele até breve que não só vai trazer aí o livro, né? Que a gente tem certeza. Eu ainda não li. Não vou ser hipócrita de dizer que eu li, porque eu ainda não li. Mas eu vou ler. Mas é aquele até breve que, tipo, eu imagino que as pessoas sintam no primeiro momento que você nunca mais vai encontrar a felicidade, né? Acho que nos primeiros momentos de você descobrir, de você receber a notícia, você deve sentir que você nunca mais vai ser feliz. Mas essa felicidade ela vai voltar. O até breve também é pra felicidade, né? Também é pra isso. Ai, você que vai lindo. voltar a ser feliz. Que bacana, Que cara. lindo isso, que lindo isso. Quando eu escolhi esse título, Até Breve, era nesse sentido mesmo, de que é só um ciclo, né? Um encerramento, que nem agora você disse, é a parte mais chata, é o final. Mas é tão bom, né? Começar e terminar, e depois começar outro ciclo e terminar. Então, esse Até Breve é isso, é só um ciclo que se fecha só por agora. Daqui a pouco a gente abre outro, né? Eu completaria essa hashtag com hashtag é possível ser feliz novamente. Perfeito. É sim. É isso aí. Porque é assim, a frase da Camila que vai ficar. Ela vai ficar mesmo. Dá pra fazer Então, camiseta com teremos 2 hashtags. Dá. isso. Maravilhoso. Então, gente, muito obrigado por tudo mesmo. Ai, agradeço muitíssimo também. Peço desculpas se, assim, talvez algum momento pareça que eu tô... peço desculpa nada, esquece Não essa tem que parte. pedir desculpa, eu tô tentando... Tá tudo certo. Desculpa nenhuma, não. Tá Não, tudo tá certo. tudo bem. Tá maravilhoso isso aqui, menina. Tá tudo certo, Ô Camila, né? se você tem que pedir desculpa, o Thiago tem que cortar todas as minhas desculpas. Não, tá tudo bem. Tá tudo certo. Foi bem legal. E o que eu achei interessante, assim, reparando agora, né, como fechou, esse astral, assim, para mim é muito importante quando a gente fala de luto, terminar sempre com uma energia gostosa, com um astral legal, sabe? Não é porque a gente tá falando de luto, porque luto já é pesado, né? Então, Pois é. se fica demais, daí ninguém dá conta. Então, que possa ser leve, que possa ser com doçura, sabe? Que possa ser, né? Que possa ser suave também, porque é bonito. A gente não precisa emanar tristeza pra falar de uma coisa que foi difícil na nossa vida, né? É isso, exatamente. Isso mesmo. E é muito Exatamente. legal isso, porque eu particularmente tinha essa impressão de que ia ser um episódio super pesado, super denso. Não, E foi agora, lindo, cara. terminando esse Foi muito episódio, legal. eu só tenho uma palavra pra falar desse episódio, que esse episódio foi muito amor, muito amorzinho, sabe? Isso foi lindo. Então, foi muito cara, lindo. Sim. maravilhoso. Ó, gente, que bom. É isso que a gente quer transmitir também. Ótimo, ótimo. Então, olha, se você que tá ouvindo a Sim. gente aí, você quiser falar com a gente, quiser mandar seu relato, quiser, sei lá, quiser que a gente faça uma ponte com a Camila ou com o Alan, escreve pra gente lá no tricodepaz@gmail.com, tá? Lembrando que a gente é /tricodepaz em todas as redes sociais. As redes sociais da Camila e do Alan, não sei se o Alan vai topar deixar as redes sociais dele aí, mas da Camila com certeza vai estar no post pra você seguir e acompanhar um trabalho maravilhoso dela, tá bom? Eu vou pensar que o meu Facebook é junto com o da Michelle. Então conversa com ela primeiro. Não se esquece de dar review pra gente lá no iTunes, tá bom? Ou no app que você usa pra ouvir podcasts. Eu tô dando joinha pra parede, eu não sei porque que eu tô fazendo isso, mas tudo bem. Um abraço muito grande, um obrigado gigantesco pra nossa equipe supimpa,
a Ana Clara Fonseca, o Samuel Gambini, que editam esse podcast, a nossa equipe da Vitrine, o Ney Costa, que inclusive vai ser o Ney que vai fazer a vitrine para esse episódio, mas também com o apoio do Diego Ferri e da Joana Nunes, e da nossa equipe linda de revisão, porque não sou só eu que reviso esse episódio, mas a Thalita Martins, a Karina Xavier e Rodrigo Pimentel. Então você vê que é um círculo de amor muito forte que faz esse Tricô de Paz acontecer. E eu sou muito grato a todos vocês por isso. E é assim que eu termino esse episódio, dando um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Valeu, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Falou, galera. Até mais. Tchau, um beijo. Até mais. Valeu, gente. O Vitor tá mandando beijo também. O Vitor... É verdade. Estamos transmitindo aqui o Vitor... Tem uma semana supimpa aí que o Vitor falaria sempre. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.